Graça e paz para todos. Vamos para mais uma reflexão bíblica. Desta vez, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, do 25 ao 28, que diz assim: Comei de tudo quanto se vende no açougue sem nada perguntar, por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se algum dos infiéis vos convidar e quiser dizer, comei de tudo que se puser diante de vós, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Este é mais um texto que o sistema religioso maldosamente usa para afirmar que as restrições alimentares de Levíticos 11 e Deuteronômio 14 não se aplicam à igreja, mas que foi algo só da velha aliança e para a nação de Israel. Isso é um equívoco, uma heresia absurda, e eles fundamentam esse ensino abominável em alguns textos isolados, e esse texto aqui é um deles. Vejamos se o sistema religioso tem razão. No versículo 25, diz assim: Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. Então eles pegam essa parte aqui, comei de tudo quanto se vende no açougue, e dizem, olha aí, Paulo está dizendo aqui que pode comer tudo que se vende no açougue. Paulo, ele está falando aqui sem nenhum compromisso com Levíticos 11 e Deuteronômio 14. Só que o sistema religioso não leva em conta algo muito importante. Paulo aqui, ele está tratando de outra questão que não tem nada a ver com Levíticos 11 e Deuteronômio 14. É uma questão muito importante também, mas que não tem nada a ver com Levíticos 11 e Deuteronômio 14. E a gente vai ver isso bem mais claro um pouco mais na frente. Então, quando Paulo diz, comei tudo que se vende no açougue, ele não está dizendo, gente, não tenham compromisso com Levíticos 11 nem Deuteronômio 14. Isso não estava em questão. A questão dos animais limpos e imundos, os puros e não puros, os que serviam como alimento e os que não serviam como alimento. Isso aqui não estava em questão. Paulo estava tratando, era de outra questão, de coisas sacrificadas aos ídolos. E nós vamos ver isso agora no contexto. Veja aí, versículo 26. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se algum dos infiéis vos convidar e quiser dizer, comei de tudo que se puser diante de vós. Aí eles pegam essa parte aqui, olha aí, comei de tudo que se puser diante de vós, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, olha aí qual é a questão aqui. Não comais por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Essa era a questão. Os crentes não deviam chegar no açougue perguntando era se a carne ali do açougue tinha sido sacrificada ou não aos ídolos.
O crente não devia chegar na casa de um não crente na hora de comer e ficar perguntando se aquilo ali tinha sido sacrificado ou não aos ídolos. Era isso. Era essa pergunta que o crente não devia ficar fazendo no açougue, nem na casa do infiel quando fosse comer lá. Era uma questão aqui que Paulo estava tratando que não tem nada a ver com Levíticos 11 e Deuteronômio 14. Porque sobre Levíticos 11 e Deuteronômio 14, a igreja de Corinto estava muito bem inteirada. Conhecia muito bem o que servia como alimentação e o que não servia. Quais os animais limpos e os imundos. Quais os animais puros e os não puros. Isso os crentes de Corinto conheciam muito bem. Diferente, infelizmente, da maioria esmagadora dos cristãos de hoje em dia, porque foram ensinados de maneira totalmente errada pelos teólogos descompromissados desse tempo. E na verdade esse ensino errado de que Levíticos 11 e Deuteronômio 14 não se aplica à igreja de Cristo já vem de muito tempo. Então não fazia sentido o crente ficar perguntando nada disso. Agora, se alguém dissesse no versículo 28 que aquilo ali tinha sido consagrado aos ídolos, aí o crente não devia comer, por causa da consciência e por causa daquele que o advertiu, no caso o próprio Deus, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. E por incrível que pareça, o sistema religioso tem a cara de pau de dizer, olha aqui, ó, do Senhor é a terra e a sua plenitude, tá vendo? Então não há restrição nenhuma. Pode sim comer a carne de porco, pode sim comer caranguejo, camarão, pode sim comer a carne daqueles animais que foram classificados como imundos, como não puros ali em Levíticos 11, Deuteronômio 14. Depois de Cristo pode sim, porque da terra, do Senhor é a terra e a sua plenitude. Mas a terra e a sua plenitude passaram a ser de Deus só depois que Jesus veio, ou desde sempre a terra e sua plenitude são do Senhor? Desde sempre. Salmo 24, versículo 1. O salmista diz isso: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Desde que Deus criou tudo, que tudo é de Deus. E mesmo assim, Deus disse quais animais servem para a alimentação do homem e os que não servem. Deus é o Senhor da nossa alimentação. Deus é Senhor da nossa vida. Deus é Senhor de todas as áreas de nossa vida. E para finalizar e termos a certeza absoluta que depois de Jesus nada mudou nesse sentido, Levíticos 11 e Deuteronômio 14 continuam em vigor e continuarão sempre. É só a gente ler Apocalipse 18:2, que diz assim: e clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e odiável. Olha aí, João tendo uma visão escatológica, algo que iria acontecer muitos séculos depois da passagem dele por essa terra. Ele afirma que quando se cumprisse essa visão, essa profecia, esse sinal escatológico, a queda de Babilônia, o fim de Babilônia, ele disse que aves imundas fariam coito ali. Vejam que séculos depois da passagem de João pela terra,
continuaria havendo aves imundas, tá aqui, ó, e odiável. Aquelas espécies que Deus disse que são imundas, em Deuteronômio 14 e em Levíticos 11, elas continuaram imundas sempre. E aquelas que Deus disse que são limpas e servem para a alimentação do homem, elas continuarão sendo limpas sempre e servindo para a alimentação do homem. Deus disse que carne de porco é imunda, que o homem não deve se alimentar dela, em Levíticos 11 e Deuteronômio 14, e isso vale para todos os tempos, em todas as nações, porque Deus é Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, em nome do seu santo Filho Jesus. Então o sistema religioso não tem compromisso com nada. Se você quiser continuar comendo carne de porco, se você quiser continuar comendo peixe de couro, que não tem escama nem barbatana, se você quiser continuar desobedecendo Levíticos 11 e Deuteronômio 14, é com você e Deus. Mas o sistema religioso vai pagar caro por distorcer aquilo que Paulo falou nesse texto aqui para ensinar mentiras. Porque Paulo não estava tratando aqui do que podia comer e do que não podia comer, no sentido de espécies animais. Ele estava falando aqui de coisas consagradas aos ídolos, só disso. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, em nome do Senhor Jesus. Fiquem na paz e até a próxima.